O evangelho que transforma. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante a fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Mateus 13:35. Dentre os vários recursos que Jesus utilizou para ensinar e transmitir seus ensinamentos, estão as parábolas. Fez uso de recursos visuais, como quando apontou para os campos prontos para a colheita e disse: os campos estão brancos. Ou ao mostrar um bando de pássaros em revoada e dizer: olhai as aves dos céus. Se necessitava falar a multidões, utilizava de métodos eficientes, como entrar em um barco e afastá-lo da margem para usá-lo como púlpito, ou valer-se de topografia em formato de concha acústica, como a encosta de uma colina. Nosso Senhor sabia o que estava fazendo, nos mínimos detalhes. O motivo de ter falado por parábolas é para cumprir aquilo que fora dito pelos profetas, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Mateus 13:14. Significa que havia algo de juízo nesse método, a fim de que o povo de sua época não entendesse. Mas que tipo de ministério de pregação e ensino é esse que prima pela não compreensão? Entendamos que esse não era o objetivo do ministério de Cristo, contudo, sem dúvida, o único resultado esperado. Devemos entender que tal ocorria não como uma intervenção sobrenatural de Deus para que os seus ouvintes não entendessem, mas porque não mais possuíam habilidade espiritual para entender. Mutatis mutandis, como se diz, é como quando alguém fala algo de forma figurada para um público, mas dentro de um contexto de conhecimento comum. Certamente, todos vão entender. O fato de o povo não compreender as parábolas de Jesus é porque já não estavam mais ligados a Deus e sua palavra. Tratava-se de uma nação apóstata. Uma pequena fração apenas, o remanescente fiel, é que compreenderia. Pessoas que têm tudo em comum conseguem perfeitamente se comunicar em código. Eis o motivo da falta de compreensão das parábolas. Mesmo a compreensão dos chamados para ser apóstolos mostrou-se embaçada, por vezes, o que atestava uma experiência religiosa deficiente, baseada em alguns conceitos errados. Um dos principais erros de entendimento do judeu da época de Cristo, que acentuava o seu afastamento, era exatamente sua concepção de reino que o Messias traria. Jesus Cristo, como o Messias, veio trazer o reino de Deus. Anunciando-o como o reino dos céus, deixava bem claro que tal reino não era desse mundo. Entenda-se com isso que não seria um governo político, mas espiritual. Como vimos, nosso Senhor fez questão de expor a sua realidade, explicando-a através de várias parábolas. Na que foi transcrita acima, Jesus faz questão de mostrar o aspecto todo inclusivo ou todo abrangente do reino de Deus. Depois de falar do seu crescimento irresistível e irreversível, formulando para isso a parábola do grão de mostarda, pois, embora seja a menor das sementes, se torna árvore, acolhendo as aves em si, agora, comparando-o ao fermento, mostra que o reino dos céus tem como peculiaridade abranger e dominar todas as áreas da existência humana. Na verdade, parece indicar duas verdades importantes. A primeira é que o fermento tem que ser misturado na massa. Assim como os demais ingredientes, ele tem que ser espalhado de forma igual e homogênea para que alcance eficiência. Parece haver aí espaço para a agência humana. Todo nascido de novo é um agente do reino. O reino trazido pelo Messias
não equivale ao reino cósmico de Deus, ou seja, seu governo absoluto e soberano sobre tudo e todos, mas ao reino perdido por Adão, quando a humanidade se associou ao diabo em sua revolta contra o Criador. Jesus, como o segundo Adão, vem recuperar a aliança de Deus com a humanidade, esta delimitada nos eleitos, compondo agora uma nova humanidade em aliança com o Senhor, família de Deus, que é a Igreja. Por isso, esse reino não é determinado por fronteiras limitadas à realidade física e geográfica, mas eminentemente à mística. Significa dizer que não há um mapa do reino de Cristo, nem mesmo circunscrito a território lindeiro. Na verdade, esse reino de Deus está onde estão seus agentes. Nós somos portadores do reino, pois ele se faz presente através da vivência dos conceitos da palavra de Deus e da pregação de Jesus Cristo. Dessa forma, à medida que a Igreja fielmente viver as Escrituras e anunciar o Salvador, o reino se espalhará. Na verdade, o que precisamos entender é que isso não é uma opção para nós, mas algo que brota de nossos corações pelo anseio de vermos concretizada a súplica: venha o teu reino. Todo nascido de Deus deseja ver tal realidade perfeita sobre céu e terra. A segunda coisa a ser destacada é que, uma vez misturado à massa, a influência do fermento atua absolutamente em toda a massa. Traduzindo isso, significa dizer que o reino de Deus deve influenciar todos os departamentos da existência humana, como sociedade e como indivíduo. Assim, a igreja não deve se encolher acovardada ou atemorizada, mas se levantar e, com todo destemor, anunciar a palavra de Deus. Certamente, muitas reações adversas haverá, mas também muita transformação. Nas artes, na política, nos esportes, nas leis, nas ciências, em tudo, o reino de Deus deve exercer o seu papel. No entanto, isso deve começar já na individualidade do crente. O nascido de Deus não pode selecionar nenhum departamento de sua vida para o seu controle exclusivo, mas deve render tudo ao controle do Espírito Santo de Deus. Apenas entregando-se inteiramente ao Senhor poderá viver a realidade do reino, pois este tem como característica a total abrangência, a influência plena em nossa vida. Se a Igreja de Cristo resgatar tal poder de influência, muito do que foi perdido será paulatinamente retomado. Grande parte da degeneração da sociedade tem como culpa a infidelidade da Igreja, a omissão em anunciar a verdade de Deus e seus santos conceitos. Vivamos a realidade do reino e experimentaremos grandes bênçãos na construção de um eu ideal segundo Cristo e na transformação de nossa sociedade. O verdadeiro evangelho é aquele que transforma o indivíduo, salga a terra e ilumina o mundo. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.